Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das obras mais, enigmáticas e poderosas da filosofia, Assim Falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. É um livro que, vamos ser sinceros, intimida um pouco. Mas a ideia aqui é justamente desvendar as ideias centrais dele, seguindo a jornada do seu profeta. Então, bora lá. Essa frase aí, o homem é algo que deve ser superado, essa é a grande bomba que o profeta Zaratustra joga no colo da humanidade depois de anos e anos isolado. E, veja bem, não é uma mensagem para deixar ninguém quentinho e confortável, não. É um desafio radical, evoluir para além do que somos. Mas o que isso quer dizer na prática, né? Como assim, superar? Para a gente entender essa jornada, esse é o nosso mapa. Primeiro, a gente vê o retorno de Zaratustra. Depois, o crepúsculo do último homem, que é o diagnóstico dele. Em seguida, claro, a gente entra na ideia do super-homem. Dali, encaramos o peso mais pesado, que é um conceito-chave. E para fechar, uma pergunta para a eternidade. Então vamos lá, começando pelo começo. A cena é a seguinte. Imagina só, Zaratustra passa 10 anos, isolado nas montanhas, sozinho. E aí ele se sente tão cheio de sabedoria, tão transbordando de ideias que ele pensa, pronto, tá na hora de descer e compartilhar isso com o mundo. Só que o mundo que ele encontra aqui embaixo não está nem um pouco interessado em sabedoria. Pelo contrário, as pessoas na praça do mercado riem dele, zombam, estão todas muito satisfeitas, muito contentes com suas vidinhas pequenas e confortáveis. E é essa recepção, essa ducha de água fria, que leva Zaratustra a fazer a sua primeira grande e afiada crítica sobre a condição humana da sua época. E que crítica é essa? Bom, aqui vem o diagnóstico de Zaratustra. Para ele, a sociedade moderna está doente. E essa doença tem nome: o último homem. É super importante entender. Não se trata de uma pessoa específica, tá? É um tipo de ser humano, um arquétipo, a personificação de tudo que é medíocre e sem ambição na humanidade. Essa citação resume tudo. O último homem é aquele ser que simplesmente esqueceu como se sonha grande. Perdeu a vontade de lutar por algo maior. O que ele quer? Conforto, segurança, aqueles pequenos prazeres do dia a dia. Para ele tá tudo ótimo, ele pisca feliz da vida achando que inventou a felicidade. Mas para Zaratustra, isso é o fundo do poço, é o fim de toda a grandeza humana. Então, aqui o contraste fica gritante, né? É um verdadeiro abismo. De um lado, o último homem que foge de qualquer risco, de qualquer sofrimento, só para ter uma vida morna e segura. Do outro, o ideal que Zaratustra propõe. Um ser que vai atrás do desafio, que encara a dificuldade porque entende que é justamente aí que a gente cresce e cria um sentido para a vida. Ok, se o último homem é a doença, qual é a cura? Bem, aqui a gente chega no conceito talvez mais famoso e, vamos combinar, mais mal interpretado de Nietzsche, o Übermensch. A gente costuma traduzir como super-homem, mas uma ideia melhor seria além do homem. E é super importante a gente já tirar da frente o que ele não é. Não é um super-herói de capa, não tem nada a ver com poderes e definitivamente não é sobre uma raça superior. A ideia é muito, mas muito mais profunda e pessoal do que isso. O ponto central é esse aqui. O super-homem é, antes de tudo, um criador. Pensa assim, no mundo onde os velhos valores estão desmoronando, aquilo que o Nietzsche famosamente chamou de a morte de Deus, a maioria entra em desespero. O super-homem não. Ele olha para esse vazio e vê uma oportunidade. Ele assume para si a responsabilidade de criar novos valores, de dar um novo sentido para a vida que celebra tudo, as alegrias e as dores. Então, o super-homem é mestre de si mesmo. Ele não é dominado pelas paixões, ele as usa como ferramentas. Ele vê o ser humano atual não como um fim, mas como uma ponte para algo maior. E, acima de tudo, ele diz sim à vida, a cada momento, sem querer que nada seja diferente. Agora, uma afirmação radical como essa, como é que se testa isso de verdade? É aí que Zaratustra nos apresenta o teste de fogo. Ele chama de o peso mais pesado. É um experimento mental, a prova definitiva para saber se alguém realmente abraça a vida por completo. E esse conceito é o do eterno retorno. Para explicar isso, Zaratustra usa uma metáfora poderosíssima. Imagina um portão chamado instante. Nele, dois caminhos se encontram. Um se estende para o passado infinito, o outro para o futuro infinito. E eles se cruzam bem aqui, agora, neste exato momento. É nesse cenário que ele joga o desafio. Pare e pense de verdade nisso.
E se um demônio aparecesse e dissesse que essa vida, com cada dor, cada alegria, cada erro, cada segundo de tédio, tudo, absolutamente tudo, vai se repetir exatamente igual para sempre? A primeira reação para a maioria de nós seria o puro desespero, né? A ideia de reviver os nossos piores momentos para sempre é, no mínimo, aterrorizante. Mas é aqui que está o pulo do gato. A resposta do super-homem seria o oposto do horror. Seria a alegria. Dizer um sim gigante a essa ideia do eterno retorno é a expressão máxima do que o Nietzsche chamou de amor fati, o amor ao destino. É amar a própria vida a tal ponto que a pessoa desejaria vivê-la de novo e de novo, para sempre, sem mudar uma vírgula. Então, no fim das contas, o que sobra de tudo isso? Qual é o legado da mensagem de Zaratustra? Bem, uma coisa certa, as ideias dele não são um manual de instruções com respostas fáceis. Longe disso. São, na verdade, um desafio constante para a autossuperação, um desafio que ecoa através dos séculos. E essa citação resume a visão dele perfeitamente. Zaratustra não olha para a humanidade e vê um produto final pronto. Ele vê potencial. Ele vê fragmentos do futuro. Pedaços de um futuro incrível que a gente mesmo pode construir. É um chamado para a gente parar de olhar para o céu esperando um sentido e começar a criá-lo aqui, na Terra. E é assim que a nossa análise termina, não com uma resposta, mas com a mesma ferramenta que o Zaratustra nos deu, uma pergunta. Se a vida fosse destinada a se repetir para sempre, o que valeria a pena criar? Que tipo de ações, de valores, de momentos fariam dessa repetição não uma maldição, mas uma bênção? Encontrar a resposta para isso, bom, segundo Nietzsche, esse é o caminho para criar uma vida que realmente vale a pena.